Isso é de Maceió, né? Não, nós não queremos que você fale. Eu, eu não sei cadê o controle da TV. Ali atrás. Senhor! Gente, rapidinho. Nath, vai enrolando aí. Oi, pessoal, tudo bem? Luciana saiu aqui porque ela não gosta quando a mulher do Zoom fala que tá gravando por algum motivo aí de toque dela, mas ela não gosta. O assunto de hoje é um assunto que tá muito em alta e a gente fez um estudo bem analítico, assim, antes de trazer, que é o problema que está acontecendo lá em Maceió, né, na capital de Alagoas, onde está tendo toda essa questão problemática das minas de sal-gema. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Isso. E detalhe, esse babado das minas já vem desde os anos 70. Sim. Foi iniciado, tá? Foi iniciada essa exploração. E assim, é uma escavação, gente, de tipo cerca de 1 quilômetro para baixo do Isso. solo. Então é muito profundo. Isso. E aí a gente vai ter. Eu tava até vendo algumas pessoas comentando recente, né? Como acabou de ter essa nova situação, comentando, por exemplo, seria o equivalente a 4 prédios de 10 andares, vamos dizer assim. Isso. A Então, profundidade. é longe É. a profundidade. Aí, nessa pegada, o que que acontece? A gente teve o início da exploração já de forma contrária a questões técnicas, a Isso. orientações técnicas lá da época, que inclusive o que seria o equivalente ao secretário do meio ambiente, hoje em dia, né, dos estados, o cara foi demitido. Hashtag vaza-fio, entendeu? Lá no finalzinho dos anos 70, que aí a gente estava ainda no período, né, da ditadura militar. Algumas pessoas podem concordar com o termo ditadura, porém, a gente não pode chamar uma coisa que é pato, parece pato. Então, é pato. Então, é que nem o pessoal querer discutir questões ali, o pessoal da esquerda também, querer discutir, dizer que, né, a União Soviética era massa, maravilhosa. Que o Holodomor não existiu. Só que não, minha gente. Pelo amor de Deus. Não, e hoje em dia tem gente de direita dizendo que não existiu Holocausto. E eu olhei assim pra cara da pessoa e fiquei, Complicado. não consigo. Eu não consigo. Aí, isso é uma coisa que eu tenho que evoluir ainda. É conseguir lidar com. Opiniões alheias. Não, não. Não, não. Não é opiniões alheias. Porque a gente discorda de muita coisa. Orlando também, eu discordo de muita coisa. Eita, Orlando já tava demorando a aparecer no vídeo. Orlando! Orlando sempre tá aqui em espírito. Bichinho, ele se estressa comigo. Aí, enfim. Mas a gente discorda de muita coisa e nem por isso. É porque, às vezes, digamos assim, né? Tem certas coisas que é melhor não falar na internet. Entendeu? Porque senão é capaz de eu ser cancelada. Mas, Tomar um enfim. strike. Quem aí se sentir. Enfim, reflita sobre suas próprias opiniões, como a gente vive sempre fazendo com as nossas, né? Mas é desafiador. Aí, meu povo, o que que acontece? Quando a gente tá aqui nessa situação, voltando pro tema, abstraia de questões aí políticas, do seu posicionamento político, esquece. Vamos focar aqui no que interessa. Questões aí jurídicas, Jurídicas, principalmente propriamente, responsabilidade civil. que aí, independentemente de qual fosse o governo, de quem tivesse no comando, não deveria ter sido autorizada Sim, claro. aquela exploração em área urbana. Resultado disso, a gente vai ter, primeiro de tudo, décadas de exploração, cavando-se minas, que aí se você procurar na internet você consegue ver, nessa pegada até, esse assunto eu fiquei bem no pé de Nath pra gente gravar. Aí, quando aconteceu agora essa questão lá de Maceió, eu já tinha mandado para ela um tempo Foi. Ela atrás. tinha mandado já, ela falou, olha esse tema aí, não sei o que. Eu falei, ah, um É tema bom, não interessante. sei o que vai Mas falar. a gente ainda estava naquela, né, sobre se falar, Não é um se não tema falar. bom da situação, Não, mas é um tema bom da gente fazer uma análise questão jurídica. jurídica, tá, minha gente? E nessa pegada, tá, a gente vai ter que em 2018, março de 2018, ocorreu, né, o estupim. Por quê? Você tinha minas sendo cavadas, que eram no seguinte sentido: você tem uma espécie de dois tubos, alguma coisa assim, Sim. encanamentos que são escava, né? Você tem lá, você consegue achar até pela própria Braskem, que é a empresa responsável, tem desenhos com relação a como é que funciona.
E já nos desenhos da própria Braskem, a gente já vê A gente já problemas. vê o problema futuro que Fica um aquilo pouquinho ali ia gerar, desafiador. né? Pois é. Gente, ela cava, vai lá até o fundo, e aí ela insere, coloca água, né, em alta pressão. Nisso, a salgema, que é tipo, é um mineral que é tipo sal, minha gente. Dissolve. Aí abre um buraco ali embaixo, puxa o material que ele quer, só que fica um restinho de água, que segundo ele seria suficiente para manter a pressão lá embaixo e tudo mais, só que não é suficiente. Às vezes pode até prejudicar, Sim. né? Porque tá ali, tá com um material que ele se dilui, pô. E nisso, esses buracos foram aumentando. Como várias minas foram feitas próximas, tem mina, pelo que eu vi, que não tinha nem 20 metros de distância uma da outra. É muito, a proximidade, né, geológica é muito É grande. surreal. E aí, o que que acontece? Em 2018, teve um tremor de terra em Maceió. Foi. Gente, Maceió tremeu. Foi mais de 2 na escala Richter. No Brasil, isso não é normal. Aí, o que que foi que houve? Foi justamente problema. Tinha risco, né, de haver as camadas que tinha ali superior a essa camada de salgema caírem. Porque não são rochas, vamos dizer assim, mais firmes como granito. Tem Isso. muita pressão, mas são rochas sedimentares. Então, minha gente, não se mantém por si só. É um em cima da outra, entendeu? É os sedimentos que vão ficando em cima do outro e vai ficando. E vai formando ali. É como se eu pegasse e juntasse ali. Sabe quando você compra um produto e aí você tem ele todo cheio de sal ali, Isso. em camadas? Se eu fizesse camadas diferentes, às vezes tem até umas artísticas, não sei se você já É, eu ia falar visse. isso agora. Tem uns artistas que fazem umas camadas assim, aí fica uma de uma cor e uma E espessura aí de fazem outra. É, desenhos, fica uma coisa bem legal. é, E assim, só que é tudo sedimento ali. Tem uma pressão, mas ela não se mantém por si só. Se eu tirar a isso. camada de baixo, cai, minha filha. Desmorona tudo que tem ali em cima. Basicamente isso mesmo. Aí, basicamente, Maceió começou a afundar. Ficou evidente isso em 2018, quando 5 bairros tiveram que ser evacuados, e até tem problema lá, já desde 2018 para 2019, que aí foi quando foi tendo a evacuação, né? Porque no começo não se linkou com a questão da exploração do salgema. Mas quando foi, assim, acho que deu algumas semanas depois, e até em 2019, teve um laudo técnico do federal, Uhum. no sentido de que realmente foi por conta da Braskem e dessa exploração feita por ela que Maceió começou a afundar em ali alguns bairros, tá? Próximos Isso. a uma lagoa que tem lá em Maceió. Nessa pegada, inclusive, Nath, eu estava revendo, na verdade, um especial que teve na Record. Só que assim, não ganhou muito. Muita Aconteceu lá notoriedade, em né? 2018, só que o pessoal, até a gente do Nordeste, não sabia que isso tinha acontecido, tá? Então, quem dirá o pessoal do Sudeste, do Centro-Oeste e tudo mais. E assim, esse é o maior desastre, já quando a gente olha em 2018, já era o maior desastre urbano, ambiental no mundo que aconteceu nesse sentido. E aí agora tá pior ainda, né? Porque agora É. realmente, quando a gente está gravando, são questão de horas ainda para ter o colapso. Eu não sei se quando já tivermos gravado, quando sair esse vídeo, né, já vai ter Isso. ocorrido, mas é fato que já estava no nível de metro quase, assim, estava 50 centímetros, né? Uhum. Tá metade de um metro, vamos dizer assim, por dia, de cedendo, É. tá? Na região realmente mais crítica. E aí, nessa pegada, a gente vai ter uma questão de que estava vindo de pouquinho em pouquinho dali de baixo. Então, cada camada está cedendo até chegar em cima e ceder o que está em cima. Sim. Em 2019, teve um acordo nesse período, depois de ter se verificado que era a Braskem, aí foi feito um acordo entre o Ministério Público Federal, lá do Rio Grande do Norte, com a Braskem, e teve a participação de um outro ente que agora eu não estou lembrada qual era. Hum. Mas o que aconteceu? Ficou definido que a Braskem iria, né, indenizar as famílias,
Só que aí vem um ponto também que a Braskem passaria a ser proprietária dos imóveis que ela indenizasse. Aí você vê, no futuro, né, digamos que resolvesse a questão, né, de preencher essas minas e aí você preencher e não ter essa questão do colapso. Então, a Braskem poderia, daqui a uns 20 anos, por exemplo, estar lucrando bilhões Isso, com um terreno que é à beira da lagoa, são áreas tem várias áreas ali que eram áreas nobres, isso. né? Tinha de todas as classes sociais, esses bairros. E aí, assim, você tinha propriedades que a Braskem poderia vender. Por exemplo, Isso. vamos pensar em 20 anos, quando se resolvesse toda essa questão, e aí ela tivesse já estabilizado tudo e tal. E aí conseguisse, né, ter terreno e até, quem sabe, ter empreendimentos imobiliários e por aí vai. Nessa pegada, a gente já teria um problema, né? Que, assim, você está lucrando em cima da caquinha que você mesma fez. Isso. Sem falar que há a possibilidade de crimes ambientais, né, Nath? Não, a possibilidade muito grande, diga-se de passagem, de Que a crimes gente não pode ambientais. afirmar, isso aí eu sei do É. criminal, tá vendo? Eu não posso chegar aqui e A dizer, gente cometeu não, crime. a gente não pode afirmar, mas existe uma probabilidade muito grande. Só para explicar assim o que Lu, só para dar uma complementada no que Lu comentou, no caso do Salgema, a gente tem ali, literalmente como ela falou, sedimentos. Só para ter cuidado assim, para a gente não confundir o movimento sedimentar com o movimento metamórfico. O metamórfico é um movimento natural da Terra mesmo. É diferente do sedimentar, que nesse caso aí foi provocado pelo Tá homem. caindo, né, Isso. as camadas sedimentares de terra que tá em cima dessa outra camada de salgema. Que é o que está fazendo o afundamento. Tem até uns vídeos, são muito interessantes, assim, Tem no um bem YouTube de interessante comparativo, né? tem um da CNN bem interessante que ela vai trazer um professor da área de geologia e que ele traz explicando isso que aconteceu. Sim. Como é que é essa questão das minas e tal. Ficou bem bacana esse vídeo. Eu recomendaria, você pode procurar, é um vídeo curtinho. Ele tem acho que nem 2 minutos, ou tem 2 minutos, alguma Não, coisa esses assim. vídeos são bem elucidativos, até para que a gente se envolva, porque o que está acontecendo em Maceió pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer em Curitiba, pode acontecer no Rio de Janeiro, em São Paulo. Qualquer cidade, infelizmente, está propícia a passar pelo que Maceió está passando hoje. Não exatamente, Na né? mesma proporção, mas com o problema ambiental, né? A gente aprendeu muito com Mariana, né, na época do Sim. acidente, A gente agora pega, e aí você vai aprende mais com vendo que Maceió. são situações diferentes, porque o que está sendo explorado ali é Sim, outra área, é outro aspecto, mas ao mesmo tempo está causando não só os danos ambientais, que são surreais, que são injustificáveis, mas também estão causando perdas de vidas e tudo mais. Ao que tudo indica, esse caso de Maceió, como está bem profundo, acaba que se consegue verificar antes que está uhum, cedendo, isso. tá? Então, por conta disso, houve lá já em 2018 a questão, quando aconteceu, que foi a surpresa, que não era surpresa para quem já soubesse daquilo. Confesso que eu não sabia até Eu também não 2018, sabia, não. mas quando teve aquele negócio da 2018, eu fiquei passada. Enfim, nesse ano 2023 teve vídeo. Em 2022 tem uns vídeos da Record falando sobre isso. Em Isso. 2023, acho que uns 6 meses, é, mais ou menos, quando a gente está gravando, que a gente está gravando em dezembro de 2023, aconteceu também vídeos daquele Greg News, que também eu vi que saiu sobre isso, mas não é algo que foi tão difundido. E agora, quando vem 2023, acontece novembro para dezembro, essa situação em que aumentou de forma considerável, para a gente ser eufêmico, né? A, o nível que estava tendo desse deslocamento das camadas, e aí foi necessário, inclusive, ampliar e pegar outras propriedades, Isso. né, para ter uma área de pelo menos ali um mínimo de segurança Isso. com as populações. Só que o que é que acontece? Se você for assistir, por exemplo, o vídeo da Record de 2022, você vai ver, Nath, várias questões, por exemplo, de comunidades que, assim, digamos, tá aqui a linha divisória. Daqui para cá foi esvaziado. Daqui para cá continua com pessoas. Isso. E mesmo estando com pessoas, aí vê o risco. Você vê que as casas têm rachaduras.
que não são rachaduras normais. É realmente assim, tem casa até que chega, você mesmo colocando até, tem a pessoa tentando ajeitar, e assim, comunidades mais carentes, especialmente Isso. nesse caso específico, e aí você tem, assim, tá cedendo, tá tendo um problema ali naquele terreno, o negócio não tá normal, tá? E ainda assim as pessoas estavam sendo mantidas em 2022, tá? Só deve ter sido retirado agora, 2023. Provavelmente. Provavelmente. Quando teve essa situação específica. Além disso, tá? A gente tem o problema relacionado também a que teve comunidade, que aí por isso, inclusive, se fala em Chernobyl brasileira. O que que acontece? Lá, Chernobyl, para quem não sabe, foi que aconteceu aquele desastre terrível a nível atômico, tá? Foi, assim, uma coisa surreal de áreas inteiras terem que ser evacuadas de áreas isoladas do mundo, por conta justamente do alto nível de radiação que ficou. Isso. E, assim, florestas, vidas, tanto de animais quanto de pessoas que foram perdidas, tá? Por conta da exposição à radiação. E o que é que acontece? Aqui no Brasil, especificamente, não vai ser questão de radiação nesse caso específico, mas tem áreas, por exemplo, tem bairro, tem uma área em que uma parte da comunidade ficou, porque tem aqui, tô até aqui, digamos assim, imagina um mapa. Daqui para cá foi tudo desocupado. Só que de um trechinho daqui para cá, esse trechinho daqui, por exemplo, da minha mão, permaneceu. E esse trechinho não tem saída. Vê. A única saída dele, sabe onde é? Passando pela área de risco. É uma situação muito complicada, né? Porque é, você impõe a uma população ali O um isolamento. risco, o isolamento e o risco também dela passar numa área que ali é proibida, né? Então, Não, enfim. veja, se você for pegar, transporte público não vai passar. Sim. Você imagina, Uma você chama um táxi, ambulância, você né? chama um Uber, um 99, o que quer que seja, não vai entrar. Porque vai estar lá o aviso de que é uma área, Uma ambulância. Uma ambulância. Simplesmente não vai entendeu? E entrar. aí fica uma coisa bem desafiadora. Uhum. Esse é o contexto. Sem falar também em pessoas que se recusaram a sair, algumas pessoas, por conta da indenização pífia que foi oferecida pela Braskem. E um processo desse dura bastante tempo para ser resolvido. Muito. Pois é. Nessa pegada, Nath, vamos começar a fazer as análises jurídicas. A gente já deu uma comentada sobre a questão do crime ambiental. Isso. Aí, Nath já estava falando também sobre o que aconteceu em Brumadinho. Aí vê, Nath, Brumadinho teve responsabilidade civil, mas teve também criminal. Teve também criminal. E como é que foi essa responsabilidade criminal? Até para a gente explicar. Brumadinho foi um desastre que aconteceu, relacionado também com o empreendimento, né? Uma atividade de uma instituição. No caso específico do âmbito criminal, houve ali a imputação dos chamados crimes ambientais, né, que são regidos por uma legislação específica, certo? Não teria ali dentro do Código Penal um dispositivo, tem uma legislação específica para isso, que é a Lei de Crimes Ambientais. Mas, no caso, o que também se levou muito em consideração na época, em debates até jurídicos, era a imputação provável, né, se seria ou não provável ali imputar a questão de um homicídio doloso. E, na época, essa tese não foi aceita, né? Não sei como isso vai se perpetuar daqui para frente, se, de repente, isso pode gerar aí um efeito dominó dos juristas aí, junto com os legisladores, entenderem que cabe ali Até uma nessa, imputação. nessa pegada da questão do. Porque, assim, eu sei que em criminal, em direito penal, vocês estão vendo, né? A pessoa já começa até. Enfim, meu corpo já se manifesta. Estou perdendo as forças, né, Luciana? Não, pô, já foi vindo um soluço. Pera aí, calma. Saiu não, vai dar tudo certo. Calma. Aí, eu já tava sentindo aqui um negócio pra pessoa. Enfim, Tranquilo. tá vendo? Civilista, minha gente. Não adianta. Aí o que que acontece? Mas eu sei que lá no direito penal,
vocês não, né? Porque você também aí não é do direito penal, mas você hoje está aqui nessa mania de querer falar de criminal. Vou Mas é porque esse assunto me referir. não tem como a gente patinar um Eu sei, pouquinho mas mais. ainda assim, eu sei. Mas é porque se dependesse de você, a gente falava bem mais. Aí, veja só, o que que acontece? Quando a gente está nessa pegada da questão do dolo, lá no direito penal, tem a questão de você saber que pode acontecer, Sim. ter esse risco e assumir esse risco, mas não querer o resultado, ou querer Isso. o resultado, ou tanto faz. No caso, entendeu-se que não cabia dolo nenhum Não, desses. não cabia. Isso na época que foi julgado. Entendeu? Não o dolo, que fique bem claro, assim, não o dolo do crime ambiental. A gente está falando aqui de homicídio, certo? Do tipo penal homicídio. A lei de crimes ambientais foi aplicada. Houve ali, inclusive, a questão de que a empresa tinha ali relatórios anteriores que falavam sobre a probabilidade de tudo aquilo acontecer, mas não se aplicou essa questão do homicídio doloso na época. Entendi. Tiveram alguns juristas que trouxeram essa tese, foi respeitada na época, mas não foi acatada, né? Certo. Então, Nesse caso, então, a gente não fica, não entra ali, né? Não caberia. No caso específico de Brumadinho, teve mortes, tá? sim, No caso aqui, a gente, num primeiro momento, não tem mortes. Mas a gente vai ter uma situação de pessoas, inclusive idosos, que viveram a vida toda lá, sim, pessoas que entraram em podem, depressão, até pessoas pessoas até que se mesmo. mataram, tá? Teve um adoecimento coletivo lá em Maceió que não foi estudado, que eu vi até críticas de que teve associações, teve pessoas pedindo para ser feito um estudo para entender, porque teve adoecimento coletivo. Esse adoecimento mental coletivo, a gente pode citar como um exemplo muito conhecido a questão do Césio, lá de Goiânia, que tem a Sim, associação, né, das vítimas de Césio, que houve ali um adoecimento coletivo. O pai da menininha mesmo que faleceu, né, da Lady das Neves, sim, ele se envolveu, infelizmente, com álcool, tal, por conta da morte ali da filha e de todo o ocasionado. Então, essa questão do adoecimento coletivo mental diante de uma situação de desastre, infelizmente, não é uma novidade aqui no Brasil, né? A gente sim. já viu E aí, isso. no caso, inclusive, confesso que vislumbrei um problema relacionado à questão do acordo que teve do Ministério Público com a Braskem, em que a Braskem que é ela que está definindo quanto é a indenização. Não tem Sim, parâmetros objetivos sim. estabelecidos nesse acordo, pelo menos pelo que eu vi do acordo. É, não identifiquei parâmetros objetivos que dissessem, olha, você vai ter que indenizar as pessoas. Beleza, isso tem. Agora, com que parâmetros para definir a indenização? E lembrar sempre que em acordos judiciais, não só na esfera civil, mas também do direito público, a gente tem que levar em consideração o chamado efeito gangorra. Quando você tem um lado que tem uma benese muito maior do que a do outro, a gente tem o efeito gangorra, e ele não é admitido no nosso ordenamento jurídico, tanto no direito privado quanto no direito público. Mas nesse caso teve, vice, na É, prática. Sabe por quê? infelizmente, deve Eu ter tido. estava vendo, por exemplo, uma das padarias mais antigas de Vê? Maceió, se não era a mais antiga, acho que era uma das. E diga-se de passagem, Maceió é uma É, cidade que muito aí até, no turística até, caso né? dessa padaria, pelo que eu vi, não teve indenização, pelo menos até 2022, que foi quando Uhum. eu vi sobre isso, e que foi inclusive falado nessa reportagem aí da Record, eu não vi falando depois sobre ter tido, porque como era uma pessoa jurídica, Vê? a Braskem não queria fazer a reparação civil no sentido de danos morais, por exemplo. Que não faz o menor sentido. E a padaria até parece que ela continuou ainda aberta. Eu não sei se foi até E pessoa 2020, jurídica sofre dando alguma coisa moral, né? assim. Pois Então, é, tem a súmula até 227 do STJ que fala pois sobre é. E isso. ainda assim não teve, sem falar assim do próprio dono, né? Porque pelo que eu vi foi uma padaria que o pai dele criou, Vê? entendeu? Patrimônio de família, né? Entendeu? Teve um outro caso também que eu vi. Também, esse daí foi também nessa reportagem da Record. Ele trazia sobre uma moça que ela estava lá ainda, não quis sair do local, porque ela tinha, na parte de trás da casa, todo um prédio que o pai dela construiu, que era uma espécie de biblioteca, vamos dizer Vê? assim. Tem todo um acervo, mas, gente, pelo que dá para ver, são vários pavimentos, tem tipo, acho que uns 2, 3 andares, Uhum. tudo cheio de livro. Tem mais de 10 mil livros ali, fácil.
E aí, quando Uma você biblioteca, pega. literalmente uma biblioteca, né? E aí, quando você pega uma situação dessa, ela disse: Eu não vou sair daqui, porque, inclusive, tem a questão emocional dela Uhum. com a ligação com a biblioteca, porque o pai dela tinha falecido, inclusive, pouco tempo antes do ocorrido, Meu em Deus do céu. 2018. Talvez até para sorte dele, de não ter que ver, né, uma Uhum. situação dessa, não ter que passar por esse sofrimento. Mas veio essa situação e não estava conseguindo ter um acordo entre ela. Eu não sei se tiveram depois, agora em 2023, se você sabe disso, se você já viu alguma Sim, coisa relacionada a esses casos que eu estou trazendo aqui, bota aqui nos comentários, diz pra gente, até pra gente poder depois, né, quem sabe até fazer uma atualização desse a vídeo. gente pode fazer um vídeo atualizatório se Deus o livre acontecer alguma questão de Algo CD, algo do diferenciado e tipo, tudo a gente mais. faz um vídeo. O pior é que CD vai, se é capaz de quando a Não, mas gente um lançar, sedimento mais, sei lá, assim, algo mais grave, né? mais grave. Esperamos que não, viu? Mas Esperamos pelo que amor não. de Mas Deus. se houver, a gente faz um videozinho de atualização. E aí, assim, a gente já tem de cara, veja, sem dúvida nenhuma, em vista da atividade. Lu, por que que a Braskem vai ser responsabilizada? Porque a gente tem, no caso, uma questão relacionada a um dano ambiental. Sim. A responsabilidade aqui é objetiva. Não tenho que. Ai, mas não era a minha intenção. De boas intenções. Você sabe onde está lá, pertinho do purgatório, tá cheio. É, porque eu não sei, né? Vai que a gente fala isso e de repente o YouTube vai dar strike no É, TikTok. eu comentei isso agora contigo. Enfim, beleza? Então, por isso que eu falei o purgatório pode. O outro eu não Purgatório sei. pode. Tô tentando me segurar nos termozinhos. Calma. Aí, nesse caso, a gente vai ter essa responsabilidade objetiva. A gente tem uma aplicação específica quando tem dano ambiental. E também a gente vai ter, pela própria atividade dessa empresa, ela coloca em risco a sociedade. Você vai ter ali, né, que, de certo aspecto, dá para também, num ponto, a gente considerar acidente de consumo, talvez, Não. porque não, porque assim, ela faz parte da cadeia, porque esse material ela produz PVC e produz, tem um outro também que produz aquela soda cáustica com essa salgema. Então, tipo, essa empresa, ela faz parte da cadeia produtiva que vai chegar depois lá no seu consumidor final. O Vou ser muito que é que sincera. tu Eu achas? não Tava acho. pensando nesse aspecto. Não, eu não acho que. Se houver, Seria mais no âmbito ambiental, mas na minha mas aí opinião, não. olhando, por exemplo, essas pessoas que estão sendo vítimas, seria aplicado realmente o Código Civil, né, e a legislação, e mais alguma outra legislação, ou geral, vamos dizer assim, ou será que caberia eu pensar neles como, como equiparado a consumidor, sabe? Não, não penso como consumidor, não. Sendo bem sincera, assim. Aquele consumidor por equiparação que tu tá Eu falando, né? tava pensando Não, nesse aspecto, não, na sabe? minha opinião, não. Porque, por exemplo, se você tem um avião, esse avião cai, e ele cai numa zona urbana. As pessoas que estão ali naquela área que foram afetadas, elas vão ser consideradas consumidores por equiparação, tá? Porque aí seria um acidente de consumo. Que aí seria justamente na atividade ali daquele fornecedor de produto ou de serviço, nesse caso específico de serviço. Aí, como especificamente nesse caso da Braskem, ela produz, ela tem a extração desse material como parte inicial da cadeia para ter material de PVC e soda Soda cáustica. cáustica, acho que dá, Nath, para pelo menos trazer essa. Travei. Essa teoria, essa ideia, essa tese. Essa tese. Menina! Isso! Eu vou ser muito sincera. Eu acho que, particularmente falando, pelo que eu já vi, o exemplo do acidente de avião, ao meu ver, não cabe aqui, porque, veja, ali a gente tem uma atividade contínua. Uma viagem de avião, por mais que uma empresa faça ali uma viagem de avião, Mas não teria essa continuidade na atuação da Braskem, enquanto justamente que ela extrai, ela passou décadas extraindo, você tem ali resultados justamente dessa atividade econômica exercida por ela. Assim, tô lançando ideias, tá, minha gente? Para a gente poder eu, discutir questões olha, jurídicas. essa teoria do consumidor por equiparação, ela é muito taxativa.
É, né? Tem muita Eu limitação. acho que não se aplica, não. Se ela fosse uma teoria que fosse aplicada de modo exemplificativo, aí até poderia ser, mas É. na minha opinião, acho que não. E aí, o que é que você acha? Você bota aqui nos comentários o que você acha. Pois é. Viu alguma decisão, por exemplo, que a gente nem olhou a decisão, isso me veio agora. Eu percebi. Percebeu, percebeu? Aí nessa hora ela olha assim pra mim, saindo de Do script, né, script, a gente bonita? escreve o script tão bonitinho. Volta, tem vez que sou eu, tem vez que é ela. Mas é mais eu. Certo. Meu Vamos Deus. fazer de Nath, não conta me que. processe. Não, Vamos continuar nossa parceria. calma. Vai estar tudo certo. Aí, assim, tá, tem Meu essa chazinho já tá questão. acabando, inclusive. Gostasse dele, né? Esse aqui é hibisco com chá verde. O chá verde, muito bonzinho. E olha que eu não sou muito fã de chá verde, não, mas esse aqui tá gostoso. Eu tento maneirar no chá verde, né? Uhum. Porque o chá verde, ele é bem... Não, o chá preto é o pior, no Esse sentido de, chá preto eu assim, não sou muito de fã, não. cafeína, né? De certas questões. Mas o chá verde, assim, de vez em quando eu gosto de tomar um pouquinho. E você, gosta do chá verde? Chá verde puro não, minha gente, mas tem que misturar com alguma Tem que coisa. misturar com alguma coisa. Tem um que é com maracujá, que é muito bom, mas eu não tô lembrada qual é a marca. Eita. Traz, traz. Eu vou trazer. Traz. Aí a gente prova até. Mas também, assim, volta e meia a gente faz, né? O chá sem ser de saquinho. Tem vezes que a gente faz chá de saquinho e tal. Mas Luciana tem um preconceito com chá tenho, de saquinho. tenho. Não vou negar. Não vou negar, não vou negar. Enfim. Enfim. Vamos lá. Voltando. Vamos prosseguindo. Nessa pegada, então, a gente já tem uma questão, assim, que poderia ser discutida, e aí é interessante de você refletir, até como advogado, qual seria a tese que você iria trazer. Sim. De fato, a responsabilidade vai ser objetiva, tá? Não vai ser independente de culpa. Não, isso daí é inegável, assim. Você não tem nem como alegar ali que tem uma responsabilidade do tipo subjetiva, né? Não foi minha intenção, ou Não. então, assim, não tem negligência, dole, mas até detalhe, né? Negligência tem. Não, tem, claro, Negligência tem. Por quê? mas não Mesmo que fosse como, subjetiva. não, mas não como ensejador, porque no Não caso é necessária, tá, minha da gente? subjetiva você precisa provar que teve imperícia, imprudência ou negligência. No caso, daí Ou você não precisa então nem alguma provar. outra hipótese, porque como Isso, aqui é a culpa no direito civil, ela engloba tanto culpa em sentido estrito, isso, negligência, imprudência e perícia, mas também engloba questões de dolo. Tipo, isso. era a minha intenção, eu queria mesmo fazer isso, tá? Mas aqui, por exemplo, nem se a gente for pensar, mas não tem negligência. Tem negligência, viu? Detalhe, ainda tem isso. E ainda vislumbro agravamento da quantificação do dano moral num eventual processo. Por quê? Porque você vai ter uma questão de o risco que se colocou para a saúde das pessoas, às vezes até questões da própria atenção, do próprio estresse, pessoas que vão desenvolver problemas de saúde relacionados a isso. Eu vi gente, por exemplo, tendo questão de depressão, ansiedade, por aí vai, porque a gente fala dessa questão do Sim, adoecimento sim. coletivo, né? Em outras hipóteses, não tem Transtorno estudos sobre isso do nesse estresse caso, tá? pós-traumático também. As vítimas de Chernobyl sofreram muito com isso. Entendeu? Brumadinho, a gente tem Isso, isso. Aí quando a gente olha, por exemplo, Lu, mas e se eu não tenho um estudo coletivo, como é que eu resolvo? Laudo médico, isso. tá? A famosa perícia. Faz uma períciazinha ali. Exato. Até É, seria recomendável fazer uma perícia antes mesmo de dar entrada numa ação, tá? isso, Porque você tem às vezes médicos que aí eles vão cobrar para fazer uma análise mais aprofundada. isso. Mas, no mínimo, você ter os laudos, tá? Vai no médico, pega os laudos, junta a medicação que você toma, inclusive os valores que você gasta com a medicação entram, tá? No dano material, como dano emergente. E entra também o que você deixa de ganhar. Você, por exemplo, saiu do seu trabalho porque você ficou depressivo, tal lucro cessante. Aí vê, na pegada, teve dos empreendedores, né, que pararam, além da padaria, teve uma escola de balé, Vê? que aí acabou tendo, no caso dela, ela acabou fazendo o acordo. Uhum. Até pelo que eu vi, por questões mesmo de saúde, ela desistiu de lutar, porque assim, gente, é longo, é árduo, entendeu? Um Sim, processo. Às vezes é cansativo, você fica remoendo questões. Então, às vezes, as pessoas até desistem pelo cansaço. E isso. até isso que muitas vezes, nesse efeito gangorra,
as empresas buscam. É, exatamente. Você, é aquele famoso vencer pelo cansaço, né? Vencer pelo Ó, cansaço. aí até nessa pegada, tem uma empresa que eu vou processar. Aí ela fez o quê? Já me mandou uma mensagem falando, tu vai ser advogada do processo. Eu falei, Ela, vou não. eu só vou se Orlando for. Aí Orlando já disse, eu não vou. Eu disse, tá bom, né? Vou em causa própria. Não, tô brincando, eu vou. Já Vai. fiz até a petição. Só Deu uma preciso só ajudada, da, deu uma ajudada. preciso só da procuraçãozinha assinada. Aí, assim, aí a gente tá até fazendo, eu vou até pegar também. Nath Mas fez o esboço da petição, minha gente, eu é um já vou processo, pegar e mexer. Eu é um caí processo pegando os engraçado. documentos, eu separei tudinho. É aquele tipo de processo que é engraçado, assim, você vai fazendo, mas é engraçado. Orlando ficou revoltado comigo. Disse assim, você não vai fazer uma ação por esse preço. Vou. Fosse R$ 2, eu ia atrás. Ela É questão de honra. é igual pica-pau quando vai atrás daquela bruxa. Pague 50 centavos. Porque, veja, tem um limite. Me fizeram perder um tempo. Minha gente, são 3 semanas eu perdendo tempo, minha gente. É muita paciência tua, porque eu particularmente teria, não. Entendesse? Aí, do tipo, de eu não poder chegar, por exemplo, e deixar. Eu tenho que ficar com o negócio aberto, acompanhando. Eu não consegui estar focada, por exemplo. Eu não consegui naquela hora atender um cliente. Olha o dinheiro que eu estou perdendo. Entendeu? Eu não posso marcar cliente naquela hora que eu estou parando para resolver isso. A pessoa trabalha 3 turnos. Não, e é uma situação que você fica irritado pela situação em si. Orlando Mas virou para mim. enfim. Eu tava tão estressada essa semana que Mas passou. lembra muito aquele negócio do pica-pau. Pague meus 50 centavos. Mas aí assim, Não, mas mas é um tentaram me direito vencer pelo seu. cansaço. É um E direito não seu. vão me vencer pelo cansaço. Entendeu? É. Eu vou até, eu fico. Eu não sou de brigar, não, minha gente. Eu gosto de ter paz, entendeu? Mas se quiser Infelizmente brigar, a gente vai brigar. tem alguns entes, né, que enquanto réus, eles tentam realmente vencer a pessoa, quer seja física ou jurídica, assim, pelo cansaço. E é Pois é. uma coisa que a gente observa muito no caso desses, não só aqui no Brasil, Desses desastres, é, desses acidentes, não só aqui no especialmente Brasil, mas ambientais. no exterior, aquele filme, a gente sempre recomenda, acho que a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente recomendou esse filme, Erin Brockovich, com a Julia Roberts, onde ela, Não lembro, Nath. eu acho que a gente comentou, eu vou depois dar uma procurada nos Depois vídeos, mas vê. a gente comentou, salvo engano. Erin Brockovich, né, tinha aquele acidente ali com o cromo hexavalente, né, com aquela comunidade ali da Califórnia, salvo engano, onde a empresa tentou ao máximo ganhar aquelas pessoas, né, que estavam ali com câncer, com um monte de problemas, pelo cansaço. Desafiador. Então, é aquele ponto. A gente observa isso não apenas aqui no Brasil, mas é uma tendência mesmo, né, no Exato. mundial fazer isso. E aí, assim, nisso você pega o consumidor ou a pessoa, não só em direito consumidor, tá? Você pode acabar tendo essa teoria do desvio produtivo aplicada, mas ela é comum no direito consumidor hoje de aparecer, porque, assim, é surreal. Por conta Uhum. justamente da disparidade que costuma ter de forças. Isso. Desse efeito aí que Nath até comentou da gangorra. E aí, nessa pegada, gente, você tem uma situação em que ele está fazendo você perder tempo. Isso. Tempo é dinheiro. Com certeza. Entendeu? Aí, assim, no meu caso, por exemplo, vem justamente essa questão. Cara, você tá me fazendo. São 3 semanas. Eu tendo que parar várias horas, quando você vai juntando de pouquinho em pouquinho. Aí, veja, você vai ter que entrar com uma ação judicial que não resolve. E eu tentei, viu? Nada é testemunha. Altos prints. Lá vai a gente fazer ata notarial de tudo aquilo. Vamos ter que Vamos fazer fazer ata mesmo. notarial. Gente, se vocês forem botar print em processo, nunca bote o print seco ali, faz uma atinha Eita, ainda notarial. vai ter o dinheiro da ata notarial. É, não, a gente vai botar o dinheiro da ata notarial. Com certeza a gente vai Agora, sabe botar. o que é pior? Tem uma parte que não consegue fazer ata notarial, porque não abre para mim mais. Ah, a mabinha, né? Porque assim, tem algumas coisas que vai estar constando. Mas sabe às vezes quando você tem aplicativo, que aí, digamos, imagina que a gente tivesse aqui conversa com a Braskem, aí tá a pessoa, né, que tá tendo ali aquele problema, vai estar perdendo ali sua casa e tal, e ela tá conversando com a Braskem por um aplicativo específico. Aí nesse aplicativo, não é o caso, tá, minha gente? É só de exemplo, para você entender o que me aconteceu. Aí nesse aplicativo tem algo específico, que é um chat, que ele só fica aberto por um período de tempo em que você está ali em atendimento. E Depois depois ele disso, você expira. nunca mais tem É. acesso. Pronto, é isso. Não vai dar para fazer ata notarial de grande parte. Mas o que der, a gente vai ter que fazer. Porque É. isso aí eu estava até comentando com uma conhecida essa semana. Nunca coloque print
Em processo WhatsApp, seco. especialmente se essa é a tua prova principal. Se Isso. não é sua prova principal, se é só um extra, né? Se ela corrobora, ela junta, Ainda assim, pode ser aceitável. quase que caía aqui o negócio. Ainda assim, é recomendável, mas muitas É. vezes a parte não tem condição. A gente já pegou alguns que não tinha condição financeira, né? Eu vou ser muito sincera. Toda vez que eu vejo, eu falo pra pessoa, olha, dê um jeito e faça, viu? Porque Verdade. senão o juiz vai indeferir. Porque o risco é alto. Muito grande. É alto Não é de mesmo. 100%, mas assim, é coisa de 99%. Nessa pegada até, imagina que você trocou mensagem do WhatsApp com a Braskem. E a negociação ali daquela pessoa com a empresa foi tudo pelo WhatsApp. E agora? Quel. Tá? Você vai precisar demonstrar que aquilo ali é verdadeiro. Sim. Porque hoje em dia a gente já tem, por conta, né, de programas, de inteligência artificial sendo utilizada, qualquer pessoa consegue chegar e forjar. Como se fosse umas mensagens de WhatsApp, teriam sido trocadas, mas nunca foram trocadas. Aquilo ali não existe. E diga-se de passagem, isso não só com mensagem de WhatsApp, mas com áudios também, né? Vídeo das É. pessoas. A gente tem, inclusive, caso lá que aconteceu no Sudeste relacionado com a deepfake, que a gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre deepfake, Sim. que aconteceu. Teve um caso com professores, foi um professor, uma professora, eu não lembro agora, ou foram vários, eu confesso agora que me esqueci nesse sentido específico, mas assim, foram profissionais da área da educação, justamente professores, que teriam ali tido vídeos falsificados Isso eu não conheço, não. Eu vi com falsidade ali, fotos, vídeos com falsos nudes, entendeu? E teve caso também de alunas e de alunos. esse do aluno, eu vi, que foram os próprios alunos, né, que É. produziram. Eu vi isso aí na TV. E aí, assim, a gente vai tendo essa situação em que qualquer pessoa que consiga mexer num programa desses existente vai conseguir fazer uma falsificação dessas. E tá bem propício, né? Todo mundo, infelizmente, tá propício a passar por isso, né? Só que isso, viu, minha gente? É crime. Sim. Cabe também reparação civil, que dói no bolso, viu? Dói no bolso. Já fica aí a dica. Não acho que não se descobre, não, viu? Que se descobre. Crime, crimes, até. Crime, mais de um, né? É. Mais de um, mais de um. Inclusive, vai ter, porque a gente tem, por exemplo, essa parte de crimes cibernéticos, tem uma importância grande a Lei Carolina Dickmann. Nesse aspecto específico, fica a dica aí para você que esteja estudando. Essa daí é uma lei bem relevante nesse âmbito aí criminal, tá? Sim. Mas voltando, a gente, no caso específico da Braskem, não teria aqui uma situação de digital, cibernético. Não. Aqui vai ser mais uma questão realmente de tem a empresa, tem aquela atividade, causou aquele dano àquelas pessoas, responde de forma objetiva. E aí a gente falou já que vai englobar, né, lucro cessante também. E aí Nath comentou a questão de que o lucro cessante, por exemplo, tinha o meu trabalho e perdi meu trabalho, tá? O que eu vou deixar de ganhar. Isso. Pode ser, por exemplo, o caso do balé, da professora de balé, que ela deixaria de ganhar, Sim. tá? Justamente por conta de ter tido que fechar. Aí se faz aí toda uma E aí ela teve até que qualificação, né? abrir outro, só que aí depois para ela, pro azar dela, veio a pandemia. Entendeu? E aí a coisa só piora. Mas enfim. Aí o que que acontece, minha gente? Quando a gente pega, né, e vai ainda nessa questão da Braskem, vai ter o agravante agora do fato de que, depois de 2018, mesmo tendo aquele problema todo, ela continuou explorando. Pelo menos por um período, tá? Continuou tendo a exploração, tendo aquelas minas. Isso me lembra uma frase que meu pai fala muito, que nada é tão ruim que não possa piorar. A situação já era ruim, eles continuaram E explorando. isso aí é um ponto para ser trazido no processo. É, claro, E aí com buscar o certeza. agravamento aí do quantum da indenização no processo. E do ponto de vista de crimes ambientais, isso daí é um agravante. Também, né? É. Beleza? Você Então, conhecer e ainda assim prosseguir ali na prática, né? Que a gente tem o crime continuado. eita! Não gosto de penal. Mas enfim, Luciana chega a ficar, Luciana eu fica sei. mais Esse pálida do que negócio, já é. eu tenho que estudar esse negócio. Crime continuado, crime permanente, que até quando eu ministro uma aula de ECA, de Estatuto da Criança e Adolescente, eu tenho que falar sobre isso. Tá Mas vendo? eu não gosto, gente. Vez ou outra você tá patinando aí. Isso. Contra a minha vontade, eu quero deixar bem claro isso.
Mas, enfim, voltando até para essa pegada do dano ambiental, tem um ponto mais que é interessante a gente falar. Uhum. Especificamente no dano ambiental. Por quê? Vai ter um dano considerável, a gente não sabe Sim. ainda, na lagoa. Porque, vê, você tem lá a fauna do local. Aí, o que acontece? Aquela água tem peixe, assim, que Tem, eu já fui lá, tem, mas eu confesso que eu nunca prestei tem atenção. peixe, tem vida lá na Tem lagoa. vida, né? E aí você vai ter a situação em que e ainda tem dano histórico, tá? Porque tem patrimônio histórico dentro da área, especialmente das áreas mais afetadas. Sim. Que eu vi prédios, inclusive, que tinha, por exemplo, eventos da cidade em períodos festivos, Assim, né? entendeu? E prédios, assim, construções. Quando a gente fala em prédios, tá? Não é necessariamente o edifício que você pensa de X andares. É tipo, é uma construção. E Maceió tem uma pegada muito histórica, né? Assim, eu não sei se tu já percebeu isso quando tu foi Não, lá, assim. não só Maceió, né? Quando você vai pegando assim, É. Não, pega, por mas exemplo, aqui Recife Antigo. Pega a Bahia, você tem várias áreas na Bahia, olha, no em Salvador, no Pelourinho, eu por vou, aí vai, né? eu acho assim, Maceió, claro que tem, né? O Recife Antigo e tal. Mas Maceió parece que eles têm, não sei, eu não vou dizer história, né? Mas é mais divulgado, digamos assim, né? Pelo menos quando eu É... fui pra lá com uma agência de turismo, Ah, assim, legal. tem Não, aqui é incrível, minha umas gente. coisas O povo de bem Recife, organizadinho lá, é o bem povo de organizado. Recife às vezes não conhece as coisas que tem aqui. Para vocês terem noção, é, teve no meu Instagram uma postagem que era relacionada a um passeio que eu fiz, que foi do aniversário de uma amiga minha. Aí o povo virou para mim e teve aluno dizendo, professora, tava numa lancha. Aí eu olhei assim, que Luciana, lancha que eu não tô Luciana, sabendo? Luciana, eu ia fazer uma piada agora contigo, mas não vou fazer não, que a gente tá no YouTube com esse negócio de lancha, depois eu te conto. Hum, curiosa agora. Aí eu, tipo, numa lancha, gente, eu na lancha não. A bichinha, foi um É passeio um que ela fez. barquinho, minha Mas é um gente. barquinho muito organizado, eu achei Bem bonito. organizadinho. É. É um barquinho, minha gente. É aquele barquinho. For querer ir para qualquer área que tenha, né? Umas ondinhas, lascou. É Mas não é o caso. barquinho, minha gente. Barquinho, barquinho. Mas confundir o barco com a lancha, eu achei meio. Tu já Quando tu pensasse. falou pra mim, eu fui olhar as fotos. Acho Eu que falei, foi por conta da. Porque eu botei a foto, tipo, só num deve ter canto. sido o Aí eu ângulo que acho tu que. tirou. É. Mas assim, mas é um barquinho, minha gente. É tão bonitinho, eu achei tão fofinho. Tem risco, por óbvio, tá? Tem colete, tá, minha gente? Salva Tem. vidas. Tem uns negócios É lá. organizado. Tem até banheiro, eu fiquei passada. É, tem. Tem um banheiro improvisado. É sensacional. Eu usaria? Não. Eu me seguraria até o final. Mas é importante você saber Meu que Deus. existe. Entendeu? Vai que tem uma emergência. Acontece. Quando a pessoa menos espera. Pois é. Aí nessa pegada, tipo, minha gente, isso aí você junta um grupo, é o Capibatu. Capibatu. É, Procura depois no Instagram. é muito bom. Você junta um grupo, minha gente, cada um paga um valor, entendeu? Tem uma quantidade mínima de pessoas, são 4. Uhum. Se forem 2 pessoas só, você tem que pagar o valor de 4, viu? Já fica avisado. Mas aí você vai ter toda aquela questão. E aí, de você pagar um valor, cada cabeça, cada pessoa que for, até um limite máximo, né? Tem o limite de pessoas. E aí vai, pô. É bem tranquilo, confesso. Porque vai pelo rio, propriamente. É o Rio É. Capibaribe. Daí o nome da empresa. E aí é bacana, tá? Fica aí a dica, mas cuidado, porque por óbvio, você tá na água, por óbvio, você tá no barquinho. Então, assim, tem risco, beleza? Sempre tem. Se você não sabe nadar, especialmente, cuidado aí, tá? Cuidado com esse tipo de passeio, tá? Mas não, não era lancha. Eu confesso que eu não conheço algumas coisas aqui em Recife, mas eu tenho um argumento a meu favor. Ah, Eu ah, não sou daqui do ah. Recife, eu sou do sertão, Tá vendo? A desculpa esfarrapada. Só né? observa, só Você falou observa, assim, pessoal do Recife. Eu só falei, observa. Aí eu não sou. ela falando que conhece outros locais, minha gente. E não conhecendo as coisas de Recife. Isso é absurdo. Enfim. E aí a gente tem vários passeios, porque o pessoal costuma dizer, né, que Recife é a Veneza brasileira. E Sim, gente, tem muito rio, viu? tem. E tem muito passeio também em rio. Sim. Teve até um projeto que não foi tão para frente, que era de ter navegação até como transporte. Eu me lembro desse rolê, É o porque pessoal veio a crise, comentando, né? E né? aí complica um pouquinho na questão também Tinha os financeira e tal. catamarãs, né, também, que... Tem ainda catamarã, você consegue É. fazer um passeio, por exemplo, mas não vai ser a título, por exemplo, de transporte, algo assim. Ia ter, por exemplo, no Rio Mar,
lá perto do Recife Antigo, iam ter vários, como se fosse Tipo uns portos, né? Assim, estações, sabe? Como se fossem mini portinhos para você Uhum. embarcar. Seria uma ideia muito boa. Bem Espero que interessante. ela Pois é. prospere no futuro. E aí, assim, a gente vai ter toda essa questão, tá? Como a Braskem, né, a gente não vai estar aqui falando do poder público do Estado, num todo, o Estado aqui englobando União, Estados, Distrito Federal, municípios, etc. Não vai ser um ente público ali, não é uma atividade também, né? Não é, por exemplo, transporte. Enfim, também não caberia a gente buscar aqui, pelo menos num primeiro momento, algum tipo de responsabilização administrativa. Porém, vamos lançar. E se a gente estiver olhando para quem autorizou a continuidade da exploração, Nath? Se a pessoa que autorizou faz parte ali do poder público de alguma forma, né? E aí? Então, vamos lá. Quando a gente fala de responsabilidade objetiva de entes estatais, quando a gente fala ente, a gente não está falando só de pessoa jurídica, pode ser também uma pessoa física ali, fulano que tinha tal cargo público. A gente tem a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal. Então, o que acontece? Se porventura alguém ali que tinha uma responsabilidade ali de parar ou até mesmo de sanar aquele problema, permitiu a continuidade, eu vislumbro que tem sim a possibilidade de você estar aplicando ali a responsabilidade para aquela pessoa, né, ou para aquele ente que ali, porventura, tenha permitido que essa situação chegasse a esse ponto, mesmo já tendo sido avisado anteriormente que tinha um risco e Isso. que Não caberia, né, a gente querer responsabilizar quem lá atrás deixou, porque tem um não limite de tempo, né, minha gente? isso, tem as prescrições, né, de Decadência, é. prescrição, toda a questão. A própria questão também, às vezes, relacionada muito ao direito público, da prescrição do fundo de direito. Uhum. Não concordo muito. Eu acho bem polêmico, Para mim é uma forçação de barra, mas infelizmente está muito em alta. infelizmente. O que é lamentável, diga-se de passagem, né? Não concordo. Eu Eu também não. concordo com a prescrição do fundo de direito. Que qual seria a ideia? Tá, você pode até ter o direito, mas, desculpa, você tinha que ter pedido lá atrás. Mesmo que hoje você ainda tenha vínculo, mesmo que hoje ainda esteja acontecendo, por exemplo, algum prejuízo, alguma coisa, algum Sim. contrato com a administração, só podia ter pedido lá atrás. Foi triste, entendeu? Mas tem uma questão continuada. Você continua, por exemplo, lá no serviço público, tem alguma questão que vem lá de trás e está continuando hoje. No CDC, a gente poderia, sem problema, e poderia ir atrás, inclusive, de algum ressarcimento dos últimos 5 anos. No caso, quando é algo contra o Estado, contra o poder público, numa maneira geral, muitas vezes vai se aplicar a teoria de que houve a prescrição de fundo de direito. Já era, meu filho, você tinha que ter ido atrás, lá atrás, entendeu? Para você realmente buscar ali aquela questão do direito. Não é que você perdeu o direito, mas você não pode mais exigir do Estado aquele seu direito potestativo. Eu acho tão surreal isso, porque o direito potestativo é um direito que é seu, que é É. indiscutível. Então, como é que você vai ter a prescrição do fundo disso aí, minha? Enfim. Para mim, é forçação de barra enquanto civilista. Eu não me conformo com essa teoria, a É a menos pessoa que criou a teoria vendo o vídeo. a menos que seja numa situação em que houve uma ação do Estado relacionada, por exemplo, você entrou com um processo administrativo e o Estado se manifestou especificamente com relação àquilo. Você teve algo que o Estado fez. Mas, para mim, se o Estado deixa de fazer, se omite, meu filho, às vezes eu só vou descobrir que ele se omitiu depois de anos. Eu só vou me ligar com as coisas anos depois. Sim, e diga-se de passagem, existem direitos que as pessoas têm, que a gente às vezes até puxa muito esse gancho nos vídeos. Direitos que as pessoas têm, que o cidadão médio tem, que ele desconhece, que não são muito divulgados, assim. Tem coisas que só quem é da área Às dentro vezes da são gente até conhece. servidores. Sim, servidores, pessoas que realmente estão ali Enfim. lidando, mas a pessoa não conhece, porque não é divulgado. Um dia desse mesmo, uma aluna estava comentando que ela ficou sabendo, nada a ver com o assunto que a gente está falando, mas só para trazer um exemplo, assim. Uma aluna dizendo que ficou sabendo dos direitos relacionados à Convenção de Haia quando ela entrou na faculdade. E ela tem um caso dentro da família de uma pessoa que foi prejudicada, tal, que podia ter usado. E eu Sim. não vejo particularmente campanhas do poder público falando para brasileiras Para ter a direitos que ela conscientização de certos direitos. olha, você se tiver um filho com estrangeiro, eu nunca vi cartilha sobre isso, eu nunca vi campanha
na televisão Às sobre isso. vezes, sobre certas áreas, por exemplo, na área da saúde a gente tem muito, Sim, na área da saúde. mas em outras não tem. Dessa da convenção de Haia mesmo, eu acho que o canal da, por exemplo, da Dani Borgione faz um papel infinitamente mais relevante do que o próprio poder público E na aí fica aquela divulgação. coisa de, poxa, É uma falha. você tem uma omissão. Aí, especialmente quando você tem o que o Estado deveria fazer algo e não Uhum. fez. Gente, e ainda assim tem entendimento nos tribunais de que haveria essa prestação de fundo de direito. Quero deixar aqui registrado que eu não concordo. Mas enfim. É uma teoria, quando a gente parou para conversar um dia desse, eu fiquei tipo, Eu confesso a você que, por exemplo, eu entendo. eu fiquei igual a Nazaré confusa. Confesso a você que eu entendo até. Só que aí, pela prestação de fundo de direito, não adianta você querer. Provavelmente seria esse o entendimento. Se a gente fosse, digamos, vou atrás digamos que foi a prefeitura ou foi o governo estadual do Rio Grande do Norte, algum dos dois que autorizou para ter aquela extração. Beleza. Aí eu não posso. Isso foi lá nos anos, sei lá, 80. Ou então imagina que tivesse acontecido mais recente, vamos pensar nos anos 90. Sim. Mas hoje eu não posso mais ir atrás, porque eu tenho 10 anos para ir atrás. Entendeu? Se não, o entendimento que vai provavelmente ser adotado é o de que houve pressão de fundo de direito, eu não posso exigir. E aí, o que você poderia fazer seria, imagina que teve autorização para continuar. Precisou, expirou ali a autorização, e aí teve uma autorização para continuar o exercício daquela atividade. Aí, está dentro do prazo, aí eu poderia ir atrás, entendeu? Eu teria que observar não só questões de prescrição e decadência, mas também questão da chamada prescrição de fundo de direito, às vezes até de direito que não tem nem decadência, detalhe. É, Que não é nem direito, que é nem questão de direito potestativo, é uma questão meramente de declaração. É frustrante, minha gente, eu não me conformo. eu também acho Eu não bem, me conformo. bem nada a ver. Eu particularmente não conhecia essa teoria, eu conheci naquele dia que a gente conversou sobre ela, É porque a mas gente teve caso que faz anos que começou, né, relacionado com servidores, que seria uma omissão e ainda assim o entendimento dos tribunais, infelizmente, é de que houve pressão de fundo de direito, mesmo tendo omissão. Hashtag desafiador. foi triste. Mas, enfim, né? É. Aí o que que acontece? Quando a gente vem aqui para esse caso, então, especificamente, não daria para eu chegar, por exemplo, e querer responsabilizar o governo do estado ou o governo do município por um ato que aconteceu lá nos anos 70. Basicamente isso. Porque provavelmente o entendimento que vai ser dos tribunais é o de que houve essa chamada prescrição de fundo de direito. Sim. Mas agora, como a gente teve um dano que aconteceu em 2018 e agora já teve novo dano, né? 2019, dependendo aí da pessoa. Então, tem danos que aconteceram em 2018, tem outras pessoas que vão ter um dano ainda em 2019. Aí, nesse caso, já caberia você buscar contra a empresa, especificamente, observando, né, eventuais prazos de decadência de prescrição. E no caso específico do poder público, seria de se tiver nos últimos anos alguma autorização, alguma omissão também do Estado Sim. na fiscalização do exercício. Porque, assim, pelo que eu vi aqui, deixa eu até pegar no relatório que saiu em 2022, tá? Foi um estudo geológico feito pelo CPRM. E aí foi um estudo sobre a instabilidade do terreno nos bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro. São 3 dos 5 bairros, tá, que foram afetados lá já em 2018, que continuam sendo afetados agora. Mutange, acho que foi o mais afetado, ou foi Pinheiro? Eu Sim. agora não confesso, acho que foi Mutange. Mas, enfim. E aí, qual foi a conclusão? Olha aqui. Há evidências que comprovam que a deformação nas cavernas da mineração teve papel predominante para esses danos que a gente viu que aconteceram já lá em 2018. Tá? E aí a gente tem, inclusive, que saiu que a retirada do material feita pela Braskem, né, nessa atividade da Vendo questão aqui da agora. extração da salgema, se deu de forma, olha aqui, deixa eu ver até o termozinho, inadequada, por décadas, desestabilizando as cavernas subterrâneas que existiam, né, e provocando o afundamento do solo. Tem saída da empresa? Não. É fazer Não. acordo mesmo. Se É. não fizer acordo, já era.
entendeu? O processo vai sair. E confesso a você que entendo que aos juízes, né, cabe pesar a mão na hora da indenização. E foi aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, assim, do vídeo. Seria possível ali, a aplicação da teoria do risco integral, tendo em vista que teve ali um dano ambiental? Ao meu ver, sim. Ao de Sim, Luciana também. também entendo. Cabe o integral ou, no mínimo, já cabe o risco da atividade é dela. É. Acabou-se. Teoria do risco integral, ela é uma teoria ainda mais de responsabilidade civil, que ela é ainda mais incisiva na quantificação ali, na observação da responsabilidade civil. Ela é aplicada somente em alguns casos muito específicos, e Um um deles deles, é o dano ambiental. tá vendo? A É. conexão aqui mesmo. Que a gente estava Ah, conversando um pouco antes do vídeo, a gente conversou sobre isso, sobre a teoria do risco integral. A gente, e aí realmente, esse então, ponto é bem relevante, tá? isso. Daí você pode também dar uma olhada sobre as teorias que são aplicáveis no âmbito da questão da responsabilização civil, tá bom? É. As teorias do risco tem várias. E aí, detalhe específico, destaque, na verdade, específico, nesse caso, para a teoria do risco integral, por conta do dano ambiental causado. Inclusive, quem faz umas observações muito interessantes, assim, você que, se tiver interesse de um doutrinador, quem faz umas observações bem específicas com relação a essa teoria, muito boas, é Flávio Tartucci. Sim, super recomendo Tartucci, minha gente. Sim, É muito bom. O livro dele é o ótimo. manual, né, de Isso. direito civil. Não, o manual não, porque ali ele tem um livro único, Nath. Tem Ah, que eu, ser os volumes. eu gosto de livro único. Eu Volumes. gosto de coisas ali centralizadas ali. Como é que chama advogado de empresarial? Mas, como assim? Civilista, criminalista. Como é que seria o empresarialista? Não, empresarial. Eu sempre ouvi advogado empresarial. Eu não conheci uma nomenclatura diferente dessa, não. Vou Enfim, pesquisar. sua advogada de empresarial. Vou fazer igual a minha mãe. Tá advogando. Eu falei, eu só advogo pra empresa. Olha, olha, só observa a senhora, viu? Tô brincando. Tá vendo o nível que a pessoa tá chegando, né? Esnobando o civilista, minha gente. Você saiba que nós somos irmãs. Direito empresarial e direito civil são irmãos, viu? Andam coladinhos. Não, mas A gente se desentende também. livro de direito de volume único é bom porque fica tudo concentrado ali. Mulher fica um Civil, monte. não. Não. Civil? Não, mulher. De empresarial até que vai, é menos, né? Mas civil, Não, civil eu gosto do manual de Tartucci, volume único. vou julgá-la. Tu gosta daquele livro assim que vem tipo. Tem que ser, que é pra ser consistente, tem mais conteúdo. Mulher, nem sempre. Sim. Não, Há, vai, o de Tartucci é. não, há controvérsia. Quando você pega, tem o de Tartucci, Tepedino também é interessante. Eu já ouvi falar dele, confesso que Mas eu nunca confesso que eu li, gosto não. mais de Tartucci. Aham. Para assim, para indicar, né, para os alunos. Gosto também bastante para o pessoal que estiver assistindo, que seja de direito, eu acho bem legal a. Tá desafiador, viu? Tá travando mesmo. O curso que tem de Stouze e Pamplona. É, Recomendo bastante. eu já fui num congresso que Pamplona tava. Nossa, ele deu uma palestra maravilhosa. Nós são ótimos eles. É, Tartus também. Enfim. Os caras manjam muito. da coisa. Também é interessante para quem quiser se aprofundar também em questões de civil, quem for fazer, por exemplo, vou fazer um TCC, Um um artigo, né? artigo, também é legal você dar uma olhada para a teoria de Maria Helena Diniz, tá? Eu não Uhum. recomendaria só para você pegar de começo. Se você não for da área jurídica, nem chegue perto. Opa, nem chegue perto, viu, de Maria Helena Nem Diniz. chega, Você vai viajar, você vai nem falar, chega perto. não estou entendendo nada. É tipo isso. O pobre do microfone que É porque Maria Helena ela vai ter uma linguagem um pouquinho mais amarrada, Uhum. vamos dizer assim. Mas é uma obra também bem interessante. Mas enfim, seria basicamente esses pontos para a gente trazer. A gente se é, debruçou bem sobre a temática, tá? A Uhum. gente tem um problema sério da conduta da Braskem, que vai ser apreciada, provavelmente ainda vai ter julgamentos. Tu estavas até comentando, né, que a maior parte, se não todos, quase todo mundo estava com defensoria, né? Foi, segundo uma reportagem que eu vi, tá, a Defensoria Pública que estava ali É que está ali atuando. principalmente atuando, pode ser que tenha uma pessoa ou outra que Uhum. esteja, né, Sim, com um advogado privado. mas aí você vai ter, assim, ações que vão ser pesadas. A Braskem, né, vai ter ainda questões de dano ambiental novos para tratar. Vamos ver como é que vai se desenrolar a coisa. Mas
é, sem dúvida, o pior desastre, especialmente por causa humana em área Exatamente. urbana. Beleza? Até a próxima, meu povo. Tchau, pessoal. Até Qualquer mais. coisa, ó, não esquece, curte, compartilha, passa pros amiguinhos, minha gente. E bota aqui nos comentários o que é que você achou, se concordou com a gente, com várias teorias que a gente trouxe aqui, se ficou com a dúvida em alguma. Fala aí, conta pra nós. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.